Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro, com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro e pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E se você gostou disso, já deixa aí um like, senta o dedo no like para animar mais gente nesse sábado. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. O ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente. Calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa duas coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então. E essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo, veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhadinha aqui no que o ministro decidiu. Ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a dois réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição, e para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio, o que a gente fala, em relação à maior parte dos réus ali não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos, então ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses dois casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido formado maioria, para poder, então, condenar esses dois réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilane. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já tinha feito antes nos casos da Débora e no caso Bolsonaro. Então entende aqui, na primeira parte, em relação a esses dois réus, em relação aos preliminares, à validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réus sem foro privilegiado. E esse mesmo argumento que ele usou aqui, que tinha usado no caso Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz na hora de decidir a condenação ou absolvição, na segunda parte, quando o juiz olha o mérito, aí o Fux individualizou a conduta de cada um, olhou o que tem de prova, o que tem de comportamento de cada um, avaliou isso e inocentou aquela ré de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela. E condenou outro réu apenas pelo crime de dano.
porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro, e aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão, e não a 14 anos como os outros juízes, outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux são extremamente importantes, porque elas plantam mais uma vez os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo quando o cenário político for propício, seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, quem não fez, tem prova, não tem. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. Pois é, e após essa decisão do Fux, os ministros do Supremo Tribunal sentiram a pressão, sentiram sim essa mudança do voto do Fux. E tem mais, pessoal. Aí, a esposa do Moraes agora, numa nova tentativa de tentar entrar nos Estados Unidos, olha só o que ela inventou. Ela já tinha tentado entrar com o visto italiano, só que agora viu que não deu e está com uma nova tentativa, mas que também vai cair por terra e eles vão passar vergonha. Olha que esculacho, pessoal. Confira o que temos para trazer a nova investida de Moraes e de sua esposa para tentar burlar as leis dos Estados Unidos. Aqui as coisas podem ser bagunçadas, mas lá não é não. Preste atenção no que aconteceu aí. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito. Veja o que acabou de acontecer com mais uma sancionada pela Lei Magnitsky. A consequência disso, confira. Agora, Tagliaferro, eu recebi ontem um vídeo teu falando sobre a empresa ou um novo escritório, novo CNPJ, aberto pela esposa de Alexandre de Moraes, numa tentativa, entendo eu, tentativa desesperada de dar uma bolada na Magnitsky. Mas vejo também que a possibilidade disso prosperar ou dar certo é quase zero, hein, Tagliaferro? Exatamente, é uma manobra, né, que eu entendo como difícil de prosperar, mesmo porque não tem como fugir, é por CPF, só que assim, eles podem trabalhar no CNPJ, né, e pode já ter feito um levantamento e essa empresa estar fora do levantamento que foi feito. Mas a gente fez questão de informar os Estados Unidos, já que eles estão aí criando outra empresa, é uma empresa que foi criada em Brasília, né? Acabaram de comprar um imóvel lá de 12 milhões, criaram uma empresa, um escritório de advocacia em Brasília. E o interessante, Pitoli, que Viviane Barça é muito bem sucedida, né? E ela sequer tem uma pós-graduação. Ela só é bacharel de direito e tirou uma OAB. Agora a gente tem tantos advogados com especialização, com mestrado, com doutorado no Brasil, lutando para conseguir uma vida melhor, enquanto ela somente bacharel e com uma OAB já é uma advogada aí que ganha milhões, né? Conhecimento do Supremo, como poucos, até, inclusive é uma das facilidades que vendia, ou vende ainda o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, né? Agora, Tagliaferro, entendo que o nome disso é desespero. Desespero. E eu disse aqui na semana passada, diante da revolta, do ódio, da raiva do ministro, porque, segundo ele, segundo muitos, as fontes ligadas a ele, realmente estava bravo o homem, eu tentei lembrá-lo aqui de tudo o que ele fez ao longo dos últimos tempos na perseguição de inocentes. Porque, Tagliaferro, teve um senhor, um motorista caminhoneiro, boiadeiro, de Ji-Paraná, Rondônia, que foi pego no 8 de janeiro, curioso. Era um curioso, estava levando um carro alugado de volta para Brasília, foi preso. 14 anos de condenação, deixou o Brasil. Só que deixou aqui no Brasil a esposa, Vanessa, e 6 filhos, Tagliaferro, o mais velho com 10 anos de idade. Filhos do mesmo pai, ok? 10 anos de idade, o mais velho. Sabe o que o cara mandou fazer, Tagliaferro? Bloquear o salário da mãe. A mãe, uma servidora pública do estado de Rondônia, ele mandou bloquear o salário da mãe. Aí eu peguei esse exemplo, e são muitos, você é um exemplo, inclusive, acho que você pode falar sobre isso, né? Não tem por que ficar bravo. Eu acho que a Magnitsky é uma lei. Agora, não tem lei para bloquear salário de cônjuge, e mesmo assim bloqueado. Quantas vidas foram destruídas, né, Tagliaferro? Pois é, Pitoli, ele está reclamando que foi injusto com a esposa dele, com a Viviane, com isso, com aquilo, mas ele esquece do que ele faz. Eu mesmo,
sou uma vítima nesse sentido, né? Tive as contas todas bloqueadas, casa. Hoje mesmo, entraram em contato para tentar comprar minha casa, só que a casa está bloqueada. Eu sequer consigo vender o imóvel que está no Brasil, entendeu? Mas ele bloqueou a conta que eu não tenho acesso à conta, eu não consigo entrar na conta. Ou seja, eu não consigo receber meu pagamento. O tribunal tem um monte de coisa para me pagar e eu não consigo receber. Ele ainda e ela ainda conseguem receber dinheiro. Eles só não podem ter cartão, essas coisas de empresas que têm relacionamento com os Estados Unidos. Mas eu e as demais pessoas que estão bloqueadas com o punho dele, a gente não consegue fazer nada, não consegue receber, não consegue pagar, não consegue alimentar. A gente tem que, sabe, agradecer que o povo brasileiro é um povo muito bom de coração e tem ajudado, porque senão, não só a mim, só a minha família, mas como a família de todos esses que estão precisando aí, estariam como, ô Pitoli? Exato. Eu queria entender, Tagliaferro, o teu dia a dia a partir dessa determinação do Moraes de bloquear a tua vida. Porque a tua vida está bloqueada, né? Tá bloqueada, Pitoli. Eu tô aqui com. Eu mostro aqui, quer ver, ó? Às vezes o pessoal acha que, ó, a minha casa ela tem um financiamento, tá aqui, ó. Ver se eu consigo colocar. Ah, não vou conseguir, ó. Opa! Aí ele perde. Essa minha câmera é robotizada, ela acaba se perdendo. Tem aqui, eu mando no. Aqui, atenção, cliente Inter, temos informações importantes sobre o seu crédito imobiliário. Consta em nossos sistemas e seu contato por parcelas vencidas. Ou seja, nem a parcela da minha casa, onde moram as minhas filhas, eu consigo pagar, porque ele bloqueou tudo. Tudo. É um absurdo. Isso é comigo. Eu imagino que ele tenha feito com outras pessoas também. Isso não aconteceu só comigo. Eu não sou um privilegiado do punho de Moraes. Existem outras pessoas. Ele faz um jeito, Vitório, que a pessoa fica numa situação miserável. A pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue receber, a pessoa não consegue pagar, a pessoa não consegue comer e a pessoa não consegue alimentar. Agora ele vem reclamar que Viviane Barsi, com milhões de dinheiro em contas e em bens, pô, teve somente aí a sanção de uma lei magnífica. Ah, não vou ter um cartão de crédito. Eu não tenho nada, tá tudo bloqueado. É inacreditável, né? Então, eu entendo que não há motivo para reclamar, porque, por exemplo, que lei que ampara o bloqueio da tua conta? Eu queria saber onde encontra amparo legal bloquear as contas do Tagliaferro? Nenhum lugar. Agora, a Magnitsky é uma lei promulgada nos Estados Unidos e que tem as consequências. Ou seja, lá fora é lei. Aqui, o que a gente menos vê é lei. Para bloquear um salário de uma mãe, um salário de um trabalhador, enfim, é muita crueldade. Então, essa revolta não encontra justificativa nenhuma, viu, Tagliaferro? Nenhuma, Pitoli. Não tem lei nenhuma. A lei chama-se Lei Alexandre de Moraes, porque eu simplesmente virei e falei que eu ia para os Estados Unidos e eu estava denunciando ele, como estou. Então, para que eu não denunciasse ele falou, você sabe que para a gente poder fazer as coisas, a gente precisa viajar, ficar estadia, comer, alimentar a família. A gente acaba deixando até de trabalhar, porque não tem coisa. Cada hora a gente está num lugar fazendo uma coisa. Só essa semana eu estive duas vezes em Roma. Só esse mês eu viajei mais de 5 mil quilômetros de carro. Isso tem custo. Então ele faz de um jeito que eu vou cortar todo o rendimento, todo o dinheiro que essa pessoa tem, e ela vai ficar miserável, ela não consegue usar um telefone, ela não consegue usar um carro, ela não consegue comer, ou seja, ela não consegue me denunciar. É assim que trabalha com todo perdão, com todo respeito ao público, esse lixo de homem. Ô, Tagliaferro, e com detalhe, né? Você não viajou a passeio. É isso Não. que tem que ficar muito claro para o brasileiro que nos ouve. Eu já vou entrar em outros assuntos com o Tagliaferro, mas é de fundamental importância que você entenda que o Tagliaferro, fora do Brasil, esses 5 mil quilômetros rodados em poucos dias, foi trabalhando pelo Brasil. E tudo o que está fazendo ali, Tagliaferro, virá à tona, ganhará a luz do dia, em breve. Só que precisa ter condição para isso. Motivo pelo qual fizemos há pouco tempo a campanha para ajudar o Tagliaferro, e se necessário for, farei novamente. Eu já disse isso para ele. Eu não falei para você, Tagliaferro? Eu falei assim, se precisar, Falou. a gente faz de novo, porque é um trabalho de fundamental importância e a gente precisa entender o tamanho da responsabilidade desse homem aqui agora. Então, veja, não viajou a turismo, viajou pelo Brasil. Né, Tagliaferro? E mesmo quando eu viajo assim a trabalho, turismo nenhum, zero turismo.
Eu não tive ainda o prazer de conhecer alguns locais aqui, tirando o vizinho aqui onde eu moro, alguns locais dentro do território italiano, né? E quando eu viajo, Vitória, eu sou bem sincero, eu gasto o mínimo possível, eu me alimento, sabe, é pizza, é arancine, é coisa bem básica, eu não saio esbanjando aí, desfrutando de restaurantes, como faz a comitiva de Moraes, como faz a comitiva do presidente Lula, não. É sempre em locais simples, Sim. em locais que cabem dentro das condições que eu tracei para fazer. Com exceção dessa última viagem minha, que não fui eu que paguei o hotel, não fui eu, fiquei até surpreso pelo hotel que me colocaram, fiquei num hotel muito bom, não posso negar não. Mas as outras vezes, sempre em casa de amigo emprestado, em apartamento de amigo emprestado, em hotéis. A última vez que você estava em Roma, a gente não conseguiu se encontrar, eu fiquei na periferia de Roma, num bairro super simples, peguei um Airbnb, que era o que dava, eu não ia gastar 1.500 euros na minha estadia naquele período ou mais, eu gastei metade, eu gastei 600, 700 euros. Eu sou muito consciente, Pitoli, eu sou muito Eu sei consciente disso. porque o trabalho precisa continuar, Pitoli, a gente não pode abandonar o trabalho. Eu tô, sabe, pegando pesado aqui, falando com o deputado, falando com o senador, com o vice-primeiro-ministro, com todo mundo, para que a gente consiga privar esses bandidos, para mim são bandidos, de desfrutarem da boa vida na Europa, porque eles vêm aqui para desfrutar a boa vida, não vem para trabalhar, não. Sim, eu sei. Agora, Tagliaferro, eu queria entrar num outro ponto, que são as tuas passagens por essas comissões, reuniões e audiências públicas no Congresso Brasileiro. Também entendo de fundamental importância para que, na imprensa, salvo raríssimas exceções, a imprensa não dá publicidade, acaba não publicizando o que você tem feito. O que você tem feito pelo Brasil, a grande imprensa, a imprensa patrocinada pelo governo, tenta esconder. A gente sabe disso. A gente sabe do compromisso que eles têm com o sistema, com o mecanismo. Raríssimas exceções dão publicidade àquilo que você tem feito. Por isso, acho de fundamental importância as tuas passagens pelo Congresso. Qual a tua avaliação dessas oportunidades que você tem tido, Tagliaferro? São ótimas oportunidades, Pitoli, poder falar numa casa como o Congresso Nacional, como a Câmara, como o Senado, para pessoas que querem, de fato, salvar o nosso país das garras desses malandros, esses bandidos, né? Eu não gosto de usar esses termos pejorativos, mas eu não encontro outro que qualifique eles. Tem sido de grande expressão. Eu tive o privilégio de poder expor tudo, porque PGR, Polícia Federal, esquece, eu não tenho a menor condições de expor, e tão pouco no Supremo Tribunal Federal. Como que eu posso expor, como eu posso entregar algo para as pessoas que estão envolvidas? O PGR, o Bonet está envolvido, a Diretoria de Inteligência Policial da Polícia Federal e o Diretor-Geral da Polícia Federal estão envolvidos. A instituição é maravilhosa, tem pessoas maravilhosas, excelentes policiais, mas aquele pouco de policial que está à mercê de Moraes tem feito com vontade, contra vontade, eu não posso também julgar, mas tem feito um trabalho que não é limpo. Então a gente não pode sequer fazer uma denúncia para eles, porque eles não vão fazer nada. Então eu tive o privilégio, e vou ter mais uma comissão, de poder falar, de poder mostrar o Pitoli, não só o que aconteceu, como as provas, e também provas certificadas, porque a perícia já foi feita 2 vezes e foi comprovado que todo o material que eu tenho, que eu apresentei, é um material verdadeiro, sem qualquer manipulação. E esse silêncio da imprensa, né, Tagliaferro? Como é que pode, né, cara? Eu tenho dois caminhos para pensar sobre isso. Um é que eles estão com medo, e o outro é que eles estão jogando junto, né? Ganhando alguma coisa para isso na maldade mesmo, né? Mas eu prefiro ainda pensar que eles estão com medo, o Pitoli, que o medo está fazendo com que eles continuem somente divulgando as coisas de Moraes e não divulguem nada da verdade do que está sendo apresentado, né? Eu sei que a imprensa tradicional vive de dinheiro público, boa parte de dinheiro público, as concessões também são coisas complicadas e a gente não sabe o que pode acontecer diante da caneta de Moraes, mas eles podiam, talvez até em tom mais leve, mais sutil, divulgar alguma coisa, mas não estão divulgando nada. Quando é ao contrário, eles divulgam. Vamos dar um exemplo, né? Quando eles divulgam alguma coisa que Moraes falou, eles falam, ex-assessor de Moraes, Moraes fez isso. Quem é esse assessor? Eduardo Tagliaferro, que foi exonerado por conta de um tiro, teve violência doméstica, não sei o quê. Mas em momento algum eles divulgaram que eu fui absolvido, que não existe qualquer elemento probatório contra mim, que a própria vítima, minha ex-mulher,
fala que eu não atirei, que não teve violência, que foi um acidente. A própria pessoa que estava comigo fala, não foi na mão dele. A hora que eu puxei a arma disparou. Isso eles divulgam, Pitoli. Eles estão trabalhando com a imagem da maldade. É isso que machuca na imprensa. Além de eles colaborarem com uma pessoa da índole como Moraes, eles ainda trabalham com a maldade, tentando denegrir a imagem da pessoa. Sim. Agora, ao mesmo tempo, Tagliaferro, o que eu vejo dessas tuas participações no Congresso é o assunto vivo. É o assunto vivo. A gente precisa fazer com que isso prospere, que isso avance. Aí eu tenho mais assuntos para tratar contigo, mas nessa linha, você encontra esperança, você nutre esperança de que a gente venha a ter um Brasil passado a limpo nesse sentido? Sei que você está trabalhando muito para isso, eu sei. Mas onde você encontra força para ter esperança, Tagliaferro? Ah, Pitoli, eu sou uma pessoa que eu nunca desisti de nada da vida. Na verdade, eu não sei se eu já falei aqui, desde garoto, o único objetivo de vida que eu tinha era ser pai. E fui agraciado com duas lindas meninas, entendeu? E dali pra frente, Pitoli, eu só tenho lutado para dar uma vida melhor, lutado para poder dar um estudo, lutado no meu trabalho, todo o trabalho que eu fiz e faço, eu faço com muito amor e carinho. E eu acredito que a força vem daí, né, Pitoli? Da esperança de que alguém vai ouvir, sabe? De que os próprios senadores, os deputados consigam se unir e derrubar, se preciso for Alcolumbre, se preciso for o Mota. Alguma coisa tem que acontecer, Pitoli. Não é possível que nós estamos de fato nas mãos de Moraes. Não é possível que um país inteiro não existe algum remédio jurídico para sanar essa doença, né? Que é o elevado poder que ele tem. Então eu acredito, Pitoli, que nós vamos conseguir, se não dentro do país, mas fora do país, não que um outro país vai conseguir ir lá e tirar e prender, não. Mas a gente vai apertar um tamanho tão grande o cerco contra eles, eles não vão ter mais o que fazer. Infelizmente, o Brasil vai ficar um tempo apertado nisso também, mas a gente não tem outra opção, Pitoli. Ou a gente aperta tudo, ou a gente sofre um pouco, ou a gente vai sofrer o resto da vida. Pois é, nós vimos que primeiro foi sancionado o Alexandre de Moraes, depois os vistos dos outros ministros ali que estavam perseguindo Jair Bolsonaro foram cancelados, inclusive o Barroso, o seu filho teve que voltar dos Estados Unidos. Depois, posteriormente, a lei magnífica aí sobre a esposa do Moraes e agora ela tentando aí de tudo quanto é forma burlar ali o sistema para poder ver se consegue manter o seu escritório de advocacia funcionando normalmente e aí abrir um novo CNPJ, né? E o que significa isso, pessoal? Significa que eles estão apavorados, estão querendo fazer de tudo para poder fingir que não estão sentindo nada. Não é comigo, eu não sei de nada, mas a verdade é que todas essas sanções estão deixando eles incomodados. Inclusive, já tem até aquela história aí, né, de que o Barroso querendo sair do Supremo Tribunal para ver se livra de alguma coisa aí, mas agora não adianta mais. As sanções aí já foram aplicadas, o cancelamento de visto também, e eles vão ter que lidar com isso. A questão toda é o seguinte, pessoal, ou recua ou vai vir mais chumbo grosso por aí, porque daqui a pouco vão começar a mexer também nos escritórios de advocacia ali do Gilmar Mendes, do Barroso, do Flávio Dino, e tem outro também que tem escritório de advocacia também e atua com processos também junto ao Supremo e às 3 instâncias ali do Judiciário, que é o senhor Rodrigo Pacheco. Pois é, existem informações, inclusive do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, que estão ali nos Estados Unidos, de que os próximos a serem sancionados seriam os parlamentares, aqueles que estão dando sustentação ali para toda essa trama golpista contra o povo brasileiro, que é justamente esse julgamento aí de Jair Bolsonaro e a prisão dele. Ou seja, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, suas respectivas esposas, né, até mesmo seus filhos, e depois o Pacheco e outros mais seriam sancionados aí e impedidos de estar nos Estados Unidos e teriam também o impedimento de usar serviços de empresas norte-americanas, assim como já tem acontecido aí com esses iluministros, né, que não podem mais usar o cartão de crédito da bandeira Visa, Mastercard, não podem mais usar a Netflix, não podem pegar um Uber, e aí por aí vai, até mesmo as companhias aéreas, né, que
fazem do Brasil para outros países que têm ligação com os Estados Unidos também não podem. Os bancos também, né, estão aí na lista dessas sanções aí e por isso eles estão fazendo de tudo para poder ver se burlam aí, ver se driblam aí. O povo brasileiro, né, na sua natureza, gosta de dar um jeitinho nas coisas. Só que uma coisa que acontece na cultura norte-americana é justamente isso. Não existe jeitinho brasileiro, pessoal. Foi sancionado e já era e não tem como. Agora, esse voto do Fux aí sobre os presos ali do 8 de janeiro, isso é uma luz no fim do túnel. Porque veja bem, por que ele fez isso só agora? Por que ele já não tinha feito antes do julgamento de Jair Bolsonaro? Porque ele viu que a repercussão do julgamento de Jair Bolsonaro de uma forma positiva através do voto dele, isso aí mexeu com a cabeça de vários ministros que pensaram, poxa, eu também poderia ter feito isso. E aí agora, eu garanto que outros ministros talvez vão começar a pensar diferente, pelo menos pensar diferente, e nós podemos ter aí um refresco nas penas, né? E na perseguição aos bolsonaristas. Agora, a pergunta que não quer calar, pessoal. Por que o senhor Hugo Mota até agora não colocou anistia para ser votado? Eu me lembro que há 2 meses atrás ele foi colocado na parede. Quando teve uma manifestação ali na Avenida Paulista e pediram o impeachment de Moraes, mas pediram também anistia já. E aí na segunda-feira protocolaram ali, aquele tanto de deputado, senador, protocolaram ali o pedido de anistia, do projeto de anistia. O Hugo Mota ficou na parede. Falou, não, nós vamos votar, e passou um mês. Aí teve outra manifestação na Avenida Paulista, que foi essa última agora, inclusive o Bolsonaro não estava, e ali foi novamente feito ali um conclame ali aos parlamentares para poder fazer pressão ali no Congresso Nacional. E aí até agora, aí desta última vez, Hugo Mota falou, não, já está aprovado ali em caráter de urgência. Aí colocou caráter de urgência. Mas, pessoal, até agora não saiu a votação desse projeto. Concomitantemente, está sendo votado ali, está sendo julgado, está acontecendo ali uma cariação na CPMI do Senado Federal para averiguar a fraude ali do INSS. O que isso tem a ver com o julgamento e com a anistia? Tem a ver que eles estão querendo tirar o foco, pessoal. Eles estão querendo tirar o foco daquilo que é mais importante e mais urgente para algo que na verdade já vinha acontecendo há muito tempo, que é o rombo dos velhinhos ali, a fraude em cima dos velhinhos. E aí eles estão dizendo, não, temos que esperar, vamos esperar, porque agora tem projetos mais importantes para serem votados ali em Brasília. Tudo isso não passa de eles estão querendo ganhar tempo. À medida que você vai ganhando tempo, e aí daqui a pouco termina-se o julgamento de Jair Bolsonaro e o Alexandre de Moraes vai querer colocá-lo ali na papuda, em algum local, justamente para vingar o Lula. Este é o plano. Existe ainda nos corredores em Brasília, ali uma linha de conspiração, onde 2 ministros do Supremo estariam se divergindo ali para poder ter o capital político, para poder herdar o capital político de Lula, porque Lula não é eterno, né? Uma hora ele vai passar, uma hora ele vai ter que terminar esses mandatos consecutivos dele aí, e aí seria então o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes dispostos a herdar toda essa herança aí maravilhosa que o Lula tem para poder dar a eles. E olha só, pessoal, olha só, é por isso que eu tenho falado aqui, a direita precisa se organizar e se planejar, porque uma coisa nós temos que aceitar aqui dizer, a esquerda, eles se planejam com muita antecedência. Você sabia que o plano que roda ali, que gira em Brasília, nos corredores, é de que colocariam Lula para se reeleger no ano que vem, para ficar mais 4 anos, a partir de 2017 até 2030, e a partir de 2030, ou Flávio Dino ou Moraes seria o candidato da esquerda para continuar aí, dar sequência a esse belíssimo trabalho que eles têm feito, tirando os pobres da pobreza, acabando com a miséria e dando mais segurança pública e melhorando os empregos, né? Só que não. E aí, olha só, um pensamento lá em 2030. Enquanto isso, a direita até agora não tem um candidato para o ano que vem. Que coisa maravilhosa. Eu quero que você coloque aqui nos comentários
se eu tô doido, se eu tô falando alguma besteira. Você acha que realmente existe uma desordem no meio da direita e existe um pensamento mais organizado no meio da esquerda? O que que você pensa sobre isso? Coloque aqui nos comentários. E sobre esse voto do Fux aí, o que que você achou disso? Será que o Fux agora mudou completamente, virou a casaca? Agora ele está indo para o lado dos patriotas, para o lado da direita, ou simplesmente ele está cumprindo a lei, né? O que eles já deveriam estar fazendo em concordância já há muito tempo. O que que você acha? Coloque aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que nós tratamos aqui, porque, na verdade, pessoal, na verdade, o grande golpe foi dado em cima da população brasileira, que até agora está sem saber o que aconteceu, né? E não pode se manifestar. E daqui a pouco tem outro pleito aí, e nós não sabemos se nem rede social nós vamos ter para poder a gente discutir sobre esses assuntos. Nós vamos ficando por aqui. Se inscreve no canal, é muito importante você se inscrever. Por quê? Para você receber os nossos próximos vídeos. Porque se você não se inscreve, você vai receber dali a 5 dias, uma semana, se possível vai receber. Agora, se você se inscreve aqui, inclusive ativa até o sininho, você vai ser o primeiro a receber o nosso conteúdo e vai ficar muito bem informado. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.